Queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através deste nosso canal do YouTube, que se tornou o nosso ponto de encontro a cada dia. E chegamos hoje ao 17º domingo do tempo comum, nesse dia 29 de julho de 2018. As leituras propostas para esse 17º domingo do tempo comum são as seguintes. Primeira leitura extraída do segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44. O Salmo 144. Segunda leitura, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. E o evangelho proposto para este domingo, o evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia. Vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes, Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graça, e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois se fartaram. Disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então percorrendo o nosso ano litúrgico e chegamos hoje a esse 17º domingo do tempo comum. E a liturgia desse 17º domingo do tempo comum dá-nos conta da preocupação de Deus em saciar a fome de vida que os homens têm. De forma especial, nós temos então nas leituras deste domingo elas que nos dizem que Deus conta conosco para repartir o seu pão com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz e também de esperança. É essa temática, então, que envolve as leituras propostas para esse domingo. Essa primeira leitura, extraída do livro dos Reis, nós temos, então, o profeta Eliseu, ele que é o sucessor de Elias, que acolhe, então, a oferenda como pedia a lei do Levítico, onde, então, era pedido ao povo que desse a Deus os primeiros frutos da terra. E assim, então, agora, é chegado pelo servo essa oferenda ao profeta Eliseu, que diz para o servo que distribua para as pessoas, para que ele possa então partilhar o pão com aquelas pessoas que estão com fome. E assim então o servo responde: Mas como eu vou distribuir então tão pouco pão para 100 pessoas? Eliseu, então, o homem de Deus, ele vai então dizer: Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem então distribuiu e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor.
É bonito esse texto proposto hoje na primeira leitura, que mostra para nós, desde já, a pessoa do profeta, que é uma pessoa de confiança, de fé em Deus. A tal ponto de poder, então, confiar na ação de Deus que multiplica quando o ser humano, quando o homem se abre à partilha, à solidariedade. É interessante porque o ser humano, ao ser humano, melhor dizendo, é pedido que demos aquilo que nós temos. O impossível Deus fará. E é isso realmente que acontece. É distribuído ali aqueles 20 pães para 100 pessoas e ainda sobrou. E assim, meus queridos amados irmãos, em comunhão com o Evangelho de hoje, nós temos então justamente a mesma atitude, a mesma cena que se repete com Jesus. Jesus, que é Deus, que veio visitar o seu povo e veio nos ensinar uma nova forma de se relacionar com Deus. E assim então, João, ele nesse capítulo 6, conhecido como o pão do céu, nós temos então a narrativa da multiplicação dos pães, onde uma grande multidão está ali sedenta, e não sedenta de fome, de coisas materiais, mas sedenta de Deus, sedenta de amor, de esperança, de partilha, de justiça, de paz. E nos dias de hoje não é diferente, porque o mundo de hoje, esse mundo moderno no qual nós estamos inseridos, as pessoas então têm tudo com maior facilidade. As coisas parecem que tudo se tornou mais fácil. É claro que isso graças ao avanço tecnológico, mas também a questão do emprego, a moradia. E assim então as pessoas têm o necessário para sobreviver, mas falta aquilo que é essencial. E que infelizmente muitas vezes as pessoas se esquecem. As pessoas vão buscar nas coisas materiais preencher algo que somente Deus pode nos preencher. Somente na vivência da fé, de acordo, segundo a vontade de Deus, é que nós podemos então encontrar e dar sentido para a nossa vida. E muitas pessoas então, imbuídos dessa mentalidade capitalista que nós estamos então vivenciando, inseridos, melhor dizendo, no nosso sistema, nós vamos trazendo isso para a nossa vida e vamos fazendo disso um modelo de vida. E está então o motivo de tantas pessoas frustradas no dia de hoje. Porque tudo isso não nos preenche, não nos satisfaz. A pessoa quanto mais consome, mais ela quer consumir. Quanto mais ela compra, mais ela quer comprar, gastar. E assim, as pessoas vão se endividando, vão ali passando por dificuldades, e depois têm que vender tudo e ainda ficam com as dívidas. Então, meus queridos amados irmãos, as pessoas de hoje estão sedentas de Deus, porque é Deus que dá sentido para a nossa vida. O amor de Deus que transforma a nossa história, que renova a nossa esperança, que nos traz paz e nos ajuda a poder seguirmos confiante, porque a nossa vida, ela deve estar nas mãos de Deus, porque Ele que nos conduz sempre em caminhos que nos levam à felicidade e nos traz a paz. E assim então nós podemos voltar para o Evangelho. Essa multidão está sedenta. E Jesus, para poder então ali testar os seus discípulos, ou seja, aqueles que estão próximos a Ele, vai perguntar para Filipe: como nós vamos fazer para saciar a fome de tantas pessoas? E Filipe logo lava as mãos. Nem 200 denários seriam suficiente para poder então alimentar, saciar a fome desse povo. Mas em contrapartida nós temos então André, o apóstolo do Senhor, irmão de Simão Pedro, que vai dizer: olha, temos aqui uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. E é interessante porque, assim como na primeira leitura, Deus pede aquilo que nós temos. Então, André, ele vai apresentar essa criança que oferta tudo aquilo que tem nas mãos de Jesus. E Jesus pede então que as multidões se organizem, se sentem, para que possam então ali acolher o dom de Deus.
E assim organizado, estabelecido tudo conforme a vontade do Senhor, Jesus toma os 5 pães e 2 peixes, eleva os olhos para o céu, dá graça, e ali então pede para que os discípulos distribuam, onde todos vão comer e ainda vai sobrar. Então, meus queridos amados irmãos, Deus nos ensina o caminho. Muitas vezes nós queremos então, assim como Filipe, lavar as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é culpa do governo. Isso aí é problema do Estado. Isso aí não tem nada a ver com isso. Agora Jesus vai nos apontar o caminho. Assim como André. Olha, nós temos aqui os 5 pães e 2 peixes, ou seja, tudo que nós temos, e coloca em comum. E aí o milagre acontece, a partilha, a multiplicação acontece. É esse o caminho para nós. Muitas vezes nós queremos então ajudar as pessoas, mas comprando material, buscando, fazendo... E não é esse o caminho. Ah, eu tenho lá em casa 5 quilos de arroz, eu vou pegar 1 quilo e vou doar. Ah, eu tenho lá meio saco de feijão, vamos doar esse meio saco de feijão, ou seja, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos. E, fazendo o nosso possível, Deus fará o impossível. É assim que nós vamos então transformar essa realidade, mudar essa história. Porque compete a cada um de nós, enquanto cristãos, seguidores de Cristo, agirmos assim como autênticos cristãos, como verdadeiros Cristos na vida dos nossos irmãos. É o que Paulo está dizendo na segunda leitura de hoje, na carta aos Efésios. Paulo vai dizer então: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. Então, meus queridos amados irmãos, é na humildade, na mansidão, é no amor, é suportando-vos uns aos outros, e não suportar de tolerar, mas suportando de suporte, de sustentar. Quando o irmão está passando necessidade, eu vou ser o suporte na vida dele. Quando aquele meu ente querido está passando por dificuldade, eu vou ser o suporte na vida dele. Não vou lavar as minhas mãos, não vou ser indiferente, mas vou ser sinal de Cristo na vida desse meu irmão. Então Deus, Ele quer transformar essa realidade, quer mudar essa história. Ele conta comigo e com você. Então é preciso se revestir, como Paulo diz aqui, vivendo a nossa vocação, seja ela qual for, seja como leigo e leiga, e estamos aí no ano laicato, em que a igreja nos convida a poder então valorizar cada leigo e leiga na igreja como agente de transformação, como sal da terra e luz do mundo. Então, mudar essa história, essa realidade, não é missão somente do Papa, do Bispo, do Padre, do Diácono, do religioso, religiosa, consagrado e consagrada. É vocação de todos nós, batizados e batizadas. E assim, se de fato nós vivenciarmos a nossa vocação, sendo sinal do amor de Deus no mundo, nós poderemos então ser presença de Deus na vida de todos os nossos irmãos que, como nós ouvimos no Evangelho e também na primeira leitura, estão sedentos, estão famintos. E não do alimento físico, mas do alimento espiritual. Porque o alimento físico, queira ou não queira, nós temos até ONGs que ajudam, pessoas do serviço social que ajudam, mas o espiritual não. Não é qualquer um que pode lhe oferecer aquilo que realmente sacia a sua fome. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos ser sinal do amor de Deus na vida dos nossos irmãos, vivendo a nossa vocação, que nós possamos então apontar para Deus os caminhos de cada um dos nossos irmãos e irmãs a qual o Senhor confiar aos nossos cuidados. Porque o desejo de Deus é, como o salmista de hoje nos convida a rezar, saciai os nossos filhos, ó Senhor. E somente Deus pode saciar essa nossa fome, essa nossa sede que nós temos de amor, de justiça e de paz. E que Deus então se utilize de cada um de nós como instrumentos, canais da sua graça, para que assim possamos transformar toda essa realidade a qual nós estamos inseridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, que compartilha, divulga esse vídeo, esse canal para as pessoas, que evangeliza também através dos meios de comunicação social. Agradeço plenamente a sua presença, a sua participação aqui conosco. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a você que se inscreva no nosso canal. É fácil, é só você clicar aqui embaixo e inscrever-se. Venha também fazer parte dessa grande família que se tornou esse nosso canal do YouTube. E peço a você, meu querido e amado irmão, que reze por essa nossa missão, para que nós possamos então ser fiéis a essa vocação, a esse chamado de Deus, e que nós possamos evangelizar também aqui por esse nosso canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.